Quinto. O Bem-TV cantou. Sol, então, mas enfim, você falou que ele cantou. Geralmente quando a Sol fala que o Bem-TV canta, chove. é porque vai chover. É. Só que eu não sei não, viu, Sol? Tô achando um pouco difícil de acertar hoje. Será? Eu acho. A gente vê na previsão daqui a pouco. Então tá bom. Tô achando que ele tava meio quietinho, quis cantar um pouquinho. Ele canta pra falar oi, Sol. Desestressar, eu acho. Oi, Sol. Bem-TV, né, Pedro? Aliás, Pedro Mariano, você já tá com saudade de mim, né? Eu falei pro Pedro Mariano que esse ano eu vou tirar 30 dias de férias. Duvido. Ele falou, não tira. Eu duvido, Sol. Você não consegue ficar longe da gente. Não né? mesmo. Não consegue. Bora lá começar o programa com a alimentação daquela mensagem para nossa alma e para o nosso coração. Para um pouco de sonhar, começa a trabalhar para realizar esse seu sonho. Para de dar desculpa, nunca jogue a responsabilidade de sua vida nas mãos de ninguém. Ninguém é responsável por tudo que você quer, por tudo que você deseja. Peça para Deus, tá? Mas não se esqueça de fazer a sua parte. Ele sempre faz a dele. A gente que de vez em quando esquece de fazer a nossa. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o empresário Ike Batista volta a ser preso pela Polícia Federal e loja no Japão tem invasão de ratos. Fique à vontade para conversar com a gente e fazer suas perguntas durante o programa. E sempre tem prêmio para você nas redes sociais, para quem conversa com a gente. Inclusive um beijo para quem está participando do programa, tá com a gente pelo Face. Você corre no nosso Face, tem um kit maravilhoso que é Tracta e Polipet, tudo junto. Marcou 2 amigos, curtiu a fotinho, compartilhou, você já concorre, tá bom? Agora para você que participar ao vivo aqui no programa, ligando pra gente, 3922-1387, fazendo a sua pergunta, você pode concorrer aqui esse 4 vales de convites para você comer um almoço delicioso no Consciência, que fica no centro de São José dos Campos. Lembrar para você que vai ser amanhã já o sorteio e esse almoço é válido de segunda a sexta para 5 dias após a data de sorteio, que vai ser amanhã então, tá bom? Bora participar, conversar com a gente, tirar as dúvidas, porque hoje aqui no programa é dia de beleza e saúde. Tá cheio de gente aqui já perguntando sobre o assunto de hoje. Aí você olha a sua perna e você fala, que negocinho esquisito é esse? Esse roxinho desenhado. Você assim. fala assim, isso não me pertence, Não. porque eu não tinha isso na perna. Parece uma teia de aranha que vai abrindo assim. É, sabe? um mapa mundi, aquela coisa. Isso. Assim, parece um rio com as ramificações, assim. Agora, muitas vezes vem o cansaço na perna. E tem uma pergunta aqui bem interessante, que aliás é a primeira que eu vou fazer para o nosso entrevistado, Luquinha. Será que vasinhos, aqueles vasinhos bem pequenininhos que incomodam, podem virar varizes? Ele está aqui para nos orientar, o médico vascular, Dr. Renato Fanchiotti. Dr. Renato. Vasinhos e varizes. Vasinhos e varizes, né? Boa tarde. Esse é o homem apaga mundo. É, porque eu vou te falar, né? Só fica à vontade, doutor. Obrigado É tanto pelo para convite. mulher, mas homem também, né? Tem. É que homem tem pelo na perna, então não Disfarce. aparece tanto, mas a mulher não tem, verdade. né? É verdade. É verdade isso? É verdade. O homem, inclusive, quando vai no consultório vascular, é muito comum a gente encontrar varizes mais avançadas, varizes no estágio mais avançado, ou porque não percebe, ou porque o homem às vezes esquece mesmo da questão estética e, vou deixando, isso aqui não está me incomodando. A mulher se preocupa mais precocemente, né? Repara antes nessas pequenas alterações que às vezes aparecem. Entendi. Bom, e tá certo então, o pelo esconde. Mas antes da gente responder se vasinho pode virar varizes, tem a enquete do dia de Tem hoje. sim, só. Olha que então vamos lá. interessante. Se você quiser participar com a gente, aliás, participe com a gente então, tá? @Falando Nisso Band, esse é o perfil no Instagram, você entra aqui nos stories. Primeiro, você sofre com vasinhos ou varizes? Mais da metade diz que sim, que sofre com isso, viu? Você sabe qual a diferença entre vasinhos e varizes? 77% diz que não sabe. E a gente perguntou também, você sabe quais são os perigos do não tratamento de vasinhos e varizes? 80% também não sabe se tem ou não perigo. Excelentes perguntas, viu, produção? Então vamos lá, vasinho pode virar varizes? Qual que é a diferença? Na verdade, elas são coisas diferentes, mas fazem parte da mesma doença. A doença chama insuficiência venosa crônica e ela tem 6 estágios. O estágio inicial da doença de varizes é o aparecimento dos vasinhos. Mas os vasinhos são veias muito superficiais, ficam coladas na pele. As varizes são veias um pouco mais profundas, próximo à pele também, mas que são um pouquinho abaixo dos vasinhos. Então, assim, os vasinhos normalmente não viram varizes,
mas eles fazem parte da mesma doença, porque é um sinal de que essa pessoa tem uma tendência que começou a ter vazio, pode no futuro vir a ter varizes. Tá. Mas não necessariamente, na verdade eles não viram porque estão em localizações diferentes. A gente mostrou aí na enquete, né? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas técnicas que o doutor mandou pra gente, perdão. E qual o perigo do não tratamento, doutor? 80%, né, Luquinha? Que não 80%. sabe? 80%? Na verdade, até esse questionamento, essa estatística aí de que mais de 50% tem, é muito condizente com a realidade até da população adulta. Varizes é uma doença muito prevalente, muito frequente. O problema de não tratar é exatamente o que eu falei antes. A doença tem 6 estágios. O estágio número 6 é quando a pessoa tem uma ferida na perna causada pela quantidade de varizes. Tem uma úlcera na perna. Então, assim, se você vai postergando, vai acumulando varizes, a perna vai inchando, a pessoa começa a aumentar o risco de ter esse tipo de alteração, que é o aparecimento de uma úlcera na perna. E que quando aparece é algo que às vezes é difícil de tratar, demora, causa muita incapacitação para quem tem. E também, assim, não é muito mais alto em quem tem varizes, mas as varizes são um fator de risco para trombose venosa das pernas. Depende da quantidade de varizes, depende do estágio, mas é algo que pode predispor também. Ok, tem bastante gente com diabetes aqui perguntando se não tratar as varizes se pode ser muito mais perigoso. Só depois eu quero perguntar pro doutor, e quem tem tatuagem na perna inteira e não vê? Como é que fica? Será que tem risco ou não, né, Sol? Veio isso na minha cabeça aqui, o doutor já responde pra gente. Bora ficar bem informado com as notícias da redação. Foi notícia ontem em todo o Brasil. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio aqui da região de Tremembé. Nós vamos aos detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Pedro, muito boa tarde. Como é que foi a votação no Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Sol, Lucas e aos amigos do Falando Nisso. 10 ministros votaram a favor de manter Lula preso em Curitiba. O único ministro a votar contra foi Marco Aurélio Mello. Todos os detalhes com Sandro Barbosa. A determinação da transferência havia partido da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba. Ela atendeu uma solicitação feita pela Superintendência da Polícia Federal do Paraná, que alegou que a permanência de Lula em suas dependências está causando transtorno às funções do órgão. Segundo o pedido, a Polícia Federal não tem estrutura para execução de penas e tem sido obrigada a comprometer parte do efetivo para colocar segurança adicional no entorno do prédio, ocupado por grupos de pessoas desde a prisão do ex-presidente em abril do ano passado. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, da Corregedoria dos Presídios de São Paulo, atendendo à Justiça Federal do Paraná, autorizou a remoção de Lula e determinou que o ex-presidente fosse recolhido na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista. Uma cela da unidade foi esvaziada para receber Lula, que foi condenado na Lava Jato a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Durante a tarde, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou que Lula correria risco de segurança e de vida se fosse transferido para uma unidade em São Paulo sob a polícia de João Dória. O governador paulista rebateu, dizendo que o ex-presidente seria tratado como todos os outros presidiários, segundo a lei, e teria oportunidade, inclusive, se quiser, de trabalhar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a decisão de transferir Lula para São Paulo e se colocou à disposição da bancada do PT para que os direitos dele, como ex-presidente da República, sejam garantidos. No fim da tarde, o Supremo decidiu em plenário, por 10 votos a 1, pela suspensão da transferência. Os ministros decidiram manter Lula em Curitiba até que seja julgada a ação de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo que condenou o ex-presidente. Pois é, já em setembro, né, Pedro, Lula poderá requerer a progressão para regime semiaberto, mas vale lembrar que ele ainda responde a outros 6 processos em diversas instâncias. E mudando um pouquinho, virando a página, o ministro Gilmar Mendes proibiu
investigações sobre Glenn Greenwald. O jornalista do site The Intercept Brasil está à frente aí da divulgação de mensagens trocadas entre membros da Operação Lava Jato. Não pode foro privilegiado, ninguém pode mais mexer no homem, Pedro. Virando outra vez a página, o empresário Eike Batista voltou a ser preso pela Polícia Federal, Pedro, por ordem do juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Ele foi alvo de uma nova fase da Lava Jato no estado. Qual que é, desta vez, a acusação, Pedro? Olha, a acusação se baseia na delação premiada de Eduardo Plas, acusado de ajudar na lavagem do dinheiro obtido pela quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral. Eike Batista estava em casa quando foi preso. A ação é parte da Operação Segredo de Midas, deflagrada na manhã desta quinta-feira. Condenado a 30 anos por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, o empresário já tinha sido preso em janeiro de 2017. 3 meses depois, o Supremo Tribunal Federal determinou que Eike cumprisse a pena em casa. O Supremo é muito bonzinho, né? Bota todo mundo na rua o tempo todo. Aliás, deixa aqui só um pouquinho. Ô Pedro, a gente teve saidinha hoje, né? Já teve pessoa que já foi dessa para melhor, inclusive, né? Exatamente. Desde o dia 7 até o dia 15 agora do mês de agosto, mais de 3 mil ex-detentos, né, estão nas ruas, sendo que 5 já voltaram e 1 já acabou sendo morto só. Sabe quem recebeu a saidinha do Dia dos Pais? Fala, só. Nardone, que jogou a filha do 6º andar. E a Richthofen também. A Richthofen também. Que matou pai e mãe. É tão bonito de ver essa nossa justiça, né? É tão evoluída, né? É uma Sol? coisa ímpar. É, de assustar mesmo, né, Pedro? Vamos comentar sobre as estradas aqui na região? Vamos. Bom, na Tamoios, o motorista faz boa viagem nos 2 sentidos, sem nenhum problema. Tem aquela parecida na serra por causa das obras, mas nada que atrapalhe a viagem. Na Dutra, mesmas condições, o motorista faz boa viagem nos 2 sentidos, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo. Bom, Pedro, o Bem-te-vi da Sol cantou. Eu acho que é carência, viu, Sol? Eu acho que foi a Arara fingindo que era Bem-te-vi. Não vem chuva por aí, porque em Monteiro Lobato tempo estável, máxima de 28 graus. Aqui no Vale também, sem previsão de chuva, máxima de 28 em Jambeiro, 27 em Garatá. E em Pindamonhangaba, máxima de 29 graus. Litoral também, sem previsão de chuva, céu aberto, sol entre poucas nuvens, máxima de 26 graus. A semana em Taubaté para hoje, máxima de 29. E para os próximos dias, até segunda-feira, não muda muito não. Máximas de 29 e 30 graus, sem previsão de chuva. E 700 menores envolvidos em crimes violentos são soltos no Rio de Janeiro e a gente já comenta por que isso aconteceu, mas hoje aqui no programa também tem dicas para você manter a casa organizada e muito limpinha. Daqui a pouquinho no Truques de Casa eu vou dar dicas de como tirar o mau cheiro da pia da cozinha. Então não sai daí, viu? Mark my words, this love will make you levitate like a bird.